Muito bem, galerinha. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o protocolo de Kyoto. Kyoto, uma cidade do coração do Japão. O Japão escancara seu lado mais histórico e tradicional com a sua antiga capital imperial, Kyoto. Seus templos, suas ruelas ancestrais, poupados durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, ainda permitem que visitantes se sintam num lugar pertencente a uma outra era. Kyoto, bonita nas 4 estações, faz jus ao documento, né, que nós vamos conversar agora, que é o Protocolo de Kyoto e a Dinâmica Climática Mundial. Qual é a nossa habilidade a ser desenvolvida, né, ou estimulada com essa aula? Reconhecer que na sociedade global existem instrumentos de políticas ambientais. E nós vamos conhecer a partir de agora esses instrumentos. Observem o seguinte, a primeira coisa a gente precisa saber o significado disso. Que documento é esse? Então, é um tratado complementar à Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Esse documento define metas de redução de emissões para os países desenvolvidos e os que, à época, apresentavam economia em transição para o capitalismo, considerados os responsáveis históricos pela mudança atual do clima. Quando foi criado? O protocolo foi criado em 1997, entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, logo após o atendimento às condições que exigiam a ratificação por, no mínimo, 55% do total de países membros da Convenção e que fossem responsáveis por pelo menos 55% do total das emissões de 1990. Então, observem, nós tínhamos uma convenção internacional que fez parte foi resultado, né, da nossa cúpula da Terra, da nossa ECO 92, também conhecida como ECO 92, e agora, como documento complementar, nós temos o Protocolo de Kyoto. Então, nem todos os países que assinaram a Convenção Internacional, que estão documentados na Convenção Internacional, não assinaram o Protocolo de Kyoto. Vamos conhecer alguns países a partir de agora. Interessante observar que o protocolo foi ratificado pelo Brasil. Quando eu falo ratificação do documento, eu estou dizendo que o documento foi confirmado, o documento foi validado pelo Brasil. E esse documento foi validado em 23 de agosto de 2002, tendo sua aprovação interna se dado por meio do Decreto Legislativo 144 de 2002. Entre os principais emissores de gases de efeito estufa, somente os Estados Unidos, olhem bem, somente os Estados Unidos não ratificaram o documento. Mas interessante de se observar é que os Estados Unidos, eles são grandes emissores os Estados americanos são grandes emissores de dióxido de carbono para a atmosfera. Mesmo assim, eles não assinaram o documento, mas continuaram com responsabilidades e obrigações definidas pela Convenção. Muito bem. Sempre falamos em desenvolvimento sustentável. Todos os livros de geografia aparece esse termo desenvolvimento sustentável. É também mencionado nas reuniões, né, nas convenções, mundo afora. Afinal de contas, o que é esse desenvolvimento sustentável? Nós vamos utilizar aqui uma definição muito comum nos nossos livros didáticos, que diz o seguinte, que o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às gerações futuras. E para que isso seja possível, alguns mecanismos de flexibilização foram pensados.
E quais são esses mecanismos? Quais são esses arranjos regulamentadores? Então, nós temos 3 mecanismos, que é o que nós vamos trabalhar agora. O primeiro aí, o comércio de emissões. O segundo, mecanismos de desenvolvimento limpo. E o terceiro, implementação conjunta. Se juntarmos esses mecanismos de flexibilização, então nós chegaremos ao desenvolvimento sustentável, que é a meta mundial. O primeiro mecanismo, o comércio de emissões. Olha, o comércio de emissões ele está regulamentado no artigo 17 do Protocolo de Quioto e permite que os países que têm unidades de emissão de sobra vendam esse excesso de capacidade a países que estão acima de suas metas. Então, vamos entender isso. Aqueles países que não utilizaram toda a sua capacidade ou a sua cota de emissão desses gases para a atmosfera, ou seja, eles têm cotas permitidas, emissões permitidas, e não utilizaram tudo. Então, eles podem vender esse excesso de capacidade àquele país que mandou para a atmosfera muito mais toneladas de gases do que deveria, né? Então, o que nós estamos percebendo é que trata-se de uma nova mercadoria, uma mercadoria que foi criada na forma de reduções ou remoções de emissões. Como o dióxido de carbono é o principal gás de efeito estufa, as pessoas falam simplesmente do comércio de carbono. O carbono agora é rastreado e comercializado como qualquer outra mercadoria. Da mesma forma que você comercializa produtos eletrodomésticos, da mesma forma que você comercializa automóveis, então você também pode comercializar carbono, né? Trata-se do que nós conhecemos como mercado de carbono. Como funciona o mercado de carbono? Como funciona esse mercado? Vejamos. Cada tonelada de carbono equivale a um crédito de carbono. Então, cada tonelada de carbono não emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento pode ser negociada no mercado mundial através dos créditos de carbono. Os créditos de carbono, então, nós estamos tratando de uma unidade comercial com valor monetário, na qual representa, como eu já disse há pouco, 1 tonelada de carbono. Então, o crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono. Muito bem, mas além do comércio de emissões, nós temos também o mecanismo de desenvolvimento limpo, ou MDL, como nós vamos conversar, né? Daqui a pouco nós vamos falar em MDL. Esse mecanismo, ele baseia-se no artigo 12 do Protocolo de Quioto. Ele possibilita a redução de gases do efeito estufa através da cooperação entre países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Muito bem. Do que se trata o MDL exatamente? O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Por meio do MDL, um país desenvolvido ou de economia em transição para o capitalismo pode comprar créditos de carbono denominados reduções certificadas de emissões. E essas reduções são resultantes de atividades de projetos desenvolvidos em qualquer país em desenvolvimento que tenha ratificado o protocolo, né? O Brasil, por exemplo, nós vamos apresentar alguns projetos utilizados aqui no Brasil, desenvolvidos aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país assinante do protocolo, ele ratificou o protocolo. Então, vamos ver. Quais são os tipos de projeto de MDL no Brasil? O primeiro deles, eu tenho aqui o aterro sanitário. Observem que eu tenho aqui duas imagens mostrando um aterro sanitário
e a forma de captação, né, do metano para a produção de energia elétrica. Então, veja, os aterros sanitários, eles são locais para onde os resíduos sólidos urbanos podem ser destinados. Então, queridos, aterro sanitário é diferente do lixão. Os lixões são depósitos a céu aberto. Já os aterros sanitários, né, neles existem assim, uma preparação do solo, todo um processo para não contaminação do lençol freático e das áreas de entorno, inclusive monitoramento do ar para que sejam verificadas as emissões de gases provenientes dos resíduos enterrados ali. O biogás, por exemplo, é proveniente do aterro e é um dos vilões da camada de ozônio, se lançado na atmosfera. Mas, por outro lado, nós temos o metano, que é um gás que, por seu alto poder calorífico, representa uma excelente forma de energia. E aí nós temos uma captação do metano no aterro sanitário para a produção de energia. Esse é um projeto realizado no Brasil. Outro projeto brasileiro, né, que faz parte do MBL, é a suinocultura. A suinocultura é o ramo da zootecnia que se dedica à criação de animais, de criação de suínos. Da mesma forma, existe a captação do metano para a produção de energia. Ainda temos a utilização do bagaço de cana, né, como uma fonte de energia renovável e que faz parte do projeto de MBL no Brasil. A biomassa. O que é a biomassa? Toda matéria orgânica, de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia. Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como decomposição das plantas, decomposição da madeira, dos resíduos agrícolas, decomposição de restos alimentícios, inclusive decomposição de excrementos e até mesmo do lixo. Então, esse material, em processo de decomposição, ele vai, então, possibilitar a sua utilização para a produção de energia elétrica. Esse é um projeto também existente no Brasil. Muito bem, queridos. Qual é a situação atual do Protocolo de Quioto? Veja, o Protocolo de Quioto obrigou cerca de 35 nações industrializadas a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa durante o período de 2008 a 2012. Então, o projeto se encerraria em 2013, certo? Porém, houve uma extensão e agora esse projeto de diminuição ou de redução dessas emissões, para se alcançar o nosso objetivo, que é o desenvolvimento sustentável, através desses 3 mecanismos, foi então estendido para 2020. Estamos agora, né, no último ano proposto pelo Protocolo de Quioto e logo mais nós teremos que fazer então uma avaliação para ver qual é o nível de redução das emissões de gases de efeito estufa, né, para a atmosfera, principalmente pelos países mais desenvolvidos do mundo. Só que a decisão, ela se deu de uma forma, digamos assim, não compactuada com todos os países. É aí que está o problema, porque nós temos países como a Rússia, como o Japão, como o Canadá, que abandonaram o protocolo. Então, as nações que obedecerão às regras do protocolo são responsáveis por apenas 15% das emissões globais de gases de efeito estufa. Aqueles que abandonaram o protocolo são exatamente os que mais emitem gases GE ou gases de efeito estufa. Então, não sabemos se em 2020 nós vamos conseguir atingir a meta do protocolo e de forma bem direta da convenção, né, para o desenvolvimento sustentável. Eu agradeço a participação de vocês
Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima.